Olá, eu sou Loíse Chamusca, eu sou enfermeira obstetra, consultora de aleitamento materno e hoje a gente vai falar sobre a amamentação em tempos de Covid-19. Como é que fica isso, gente? O que é a amamentação? Por que esse assunto está vindo à tona nesse momento, né? Se tanta gente às vezes não dá tanta valorização a isso, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre a riqueza do leite materno. Né? E por que amamentar é tão importante, principalmente nesse momento? Primeiro, é um alimento específico para o ser humano, é o alimento mais completo para o bebê, isso já está provado por evidências científicas. Possui a nutrição superior, favorece ótimo crescimento da criança, né? Resultando em melhor ambiente psicossocial e bem-estar. Fornece água adequada para hidratação, até 6 meses de vida. O bebê não precisa nem água, só o leite materno. O leite materno já tem toda a água que ele precisa. Promove melhor resposta à vacinação, cheio de imunoglobulina, cheio de células vivas. Protege a criança contra obesidade, diabetes, câncer infantil. Tudo está na dosagem certa. O leite materno ele se modifica com a evolução da criança. À medida que a criança vai ficando mais madura, vai avançando em idade, esse leite se modifica para atender às necessidades do bebê. Você vê que um leite hoje de uma mãe de prematuro, ele é diferente de um leite de uma mãe de um bebê a termo. É um leite muito rico, é um leite específico para o ser humano, adequado. A criança, está provado que a criança que é amamentada, ela adoece menos. E quando adoece, sua recuperação é muito mais rápida. Né, menos gastos com cuidados médicos, principalmente se pensando em saúde pública, como a gente tem que investir no aleitamento materno, como a gente tem que fazer com que essas mães saibam da importância, com que amamentem mais seus filhos. O ato de amamentar evita problemas ortodônticos e fonoaudiológicos associados ao uso de mamadeira e chupeta. Né? Vocês sabem que amamentar para o bebê mamar no peito é muito esforço, é um aprendizado. Como a gente diz, o bebê que mama, ele tem que desenvolver mais o cognitivo dele, né? Ele tem que aprender a sugar, respirar e deglutir. Né? E o ato de amamentar, o bebê tem que abrir a boca, ele trabalha a musculatura de palato, de mandíbula, né? Ele desenvolve língua, então ele vai ter, com certeza, ele vai falar mais rápido, ele vai ter menos problemas fonoaudiológicos associados também. Então, favorece outra coisa importante, favorece o vínculo afetivo, né? As crianças que mamam, as mães abandonam menos, porque o bebê precisa dela ali o tempo todo, então ela se sente responsável por aquele bebê que solicita ela por muito tempo. E essa mãe, ela vai apresentar também menor risco, né, de depressão pós-parto. Elas abandonam menos seus filhos. Isso a gente via, né? Às vezes tem aquela mãe que não planejou aquela gravidez e de repente aquele bebê chegou. Quando a gente consegue vincular aquele bebê à mãe e fazer o contato dela com aquele filho, com a amamentação que nos proporciona isso, essa mãe dificilmente ela vai querer abandonar o filho dela. Ela vincula mesmo emocionalmente. A amamentação também protege a mãe. Olha que maravilha, gente. O hormônio que ejeta o leite, a ocitocina, é o mesmo que contrai o útero. Qual é o risco que uma mulher tem no pós-parto, independente do tipo de parto? Né? A gente até faz uma ocitocina injetável, profilática, 10 unidades em toda mulher pós-parto. E essa mulher, ela ainda é protegida. Em trabalho de parto, a ocitocina, que é o hormônio que contrai o útero, já vai preparando esta mama para ejetar o leite também, lembrando que a ocitocina é o hormônio do amor, do prazer. Então, quando a mulher amamenta, ela tem que realmente se entregar. E olha que maravilha, a gente hoje preconiza principalmente a amamentação na primeira hora. Então, a gente já começa no pós-parto imediato a trazer esse bebê para o peito, tá? E esse bebê faz com que, mamando, faz com que essa ocitocina seja liberada, contrai o útero e impeça a mãe de ter hemorragia. Né? A gente diz a hora de ouro, que é aquela primeira hora da amamentação ainda em sala de parto. E com isso a mãe contrai mais esse útero, sangra menos, consequentemente aumenta as reservas de ferro. Tá? As mães que amamentam por mais tempo
também apresentam redução de riscos de terem câncer de mama, de ovário e de endométrio. Né? Antigamente a gente não tinha muita incidência desses tipos de câncer porque as mulheres elas engravidavam muitas vezes, elas tinham muitos filhos. Então a vida moderna ela fez com que a gente engravidasse menos e a gente acaba também amamentando por menos tempo. A mãe que amamenta por mais tempo, ela mantém as taxas de estrógeno mais baixas e ela faz com que diminua esse risco dela ter esse tipo de câncer. Tá? Amamentar, gente, também tem um grande componente. É mais prático, tá quentinho da hora, sai do forno e muito mais econômico. Nem todas as famílias têm condições de comprar uma fórmula adequada. Sem contar com menos custos ecológicos com produção, transporte, preparo, menos desmatamentos, né? Menos processos industriais, menos embalagens, menos rótulos, menor fabricação de utensílios como chupetas, mamadeiras, né? E consequentemente menos resíduos danosos ao nosso ambiente. O leite está pronto, ele não precisa de preparo, ele não estraga, ele sai direto da fonte para o consumidor, na temperatura certa, na dose certa. Menor risco de falta de estoque, ou seja, pode ter greve do que for, que o leitinho está lá dentro da mamãe dele. Né? Segundo as agências da ONU, se todos os bebês fossem amamentados nos primeiros 2 anos, seria possível a gente salvar anualmente a vida de mais de 820 mil crianças com menos de 5 anos. Então é uma estatística muito importante que a gente precisa se dedicar. As pessoas dizem que a amamentação agora está na moda, mas que moda boa, que essa moda chegue. E nós como profissionais, nós temos a obrigação de promover o aleitamento materno, né, com a saúde pública, fazer com que a amamentação realmente ocorra por maior tempo possível. A Organização Mundial de Saúde estima que a cada ano 1,5 milhão de mortes poderiam ser evitadas por meio da prática do aleitamento materno. Crianças em aleitamento materno exclusivo, elas sofrem pelo menos 2,5 vezes menos de episódios de doenças do que as crianças que são alimentadas com leite artificial. Então, gente, o leite humano é fonte de nutrientes, é uma substância, tem substância viva, de grande complexidade biológica, né? Ele tem tudo. O leite materno, ele é específico para o ser humano, ou seja, tem tudo na dose certa, gordura, águas, enzimas, açúcar, ferro, sais minerais, proteínas e mais do que tudo, ele tem essas células vivas, né? Ele tem um probiótico natural, ele é probiótico e ele é prebiótico também, ele também desenvolve anticorpos para bactérias invasoras, para micro-organismos invasores. Então o leite materno, ele protege contra alergias e infecções. E é nisso hoje que a gente vai se focar. O leite materno, ele é riquíssimo em proteínas bioativas, né, incluindo quem? A lactoferrina, né, que compõe 20% da proteína do leite do soro e tem um poder bactericida direto. Ele tem lisozima, que é uma enzima que degrada o peptidoglicano, que são componentes da parede celular das bactérias e das membranas virais. E tem também imunoglobulina A, o IgA, que é capaz de se ligar a vírus, bactérias e proteínas alergênicas, formando uma camada protetora na mucosa intestinal. Olha que natureza fantástica, né? Temos também os oligosacarídeos. Os oligosacarídeos do leite humano são carboidratos não absorvidos que servem como combustível para as bactérias da flora intestinal e vão auxiliar no combate das infecções, né? Bifidobactérias, bacteroides. Atualmente, mais de 200 tipos de oligosacarídeos estão presentes no leite materno. Olha quanta riqueza a gente tem no leite materno. Como é que a gente vai deixar de usar esse alimento e preferir desistir? Nós, profissionais de saúde, não podemos permitir que a mãe desista diante da primeira dificuldade, né? 1000 motivos. Olha aí como uma coisa acontece, né? A mãe se infecta, tá? As células brancas da mãe produzem anticorpos para protegê-la. Alguns leucócitos, né, vão ao seio e ali produzem anticorpos. E esses anticorpos contra a infecção materna são secretados no leite para protegerem o bebê. É um processo assim fantástico, realmente, de muita proteção. Então, riscos com alimentação artificial, a gente sabe, né?
que para o bebê ele vai ter mais diarreia, olha aí, infecção respiratória, diarreia persistente, desnutrição e deficiência de vitamina A, que a gente sabe que no leite materno tem muita, né? No colostro principalmente tem muita vitamina A, maior mortalidade da criança, mais alergia e intolerância ao leite. Quantas crianças hoje têm alergia à proteína do leite de vaca e com uma série de problemas desencadeados em função dessa alergia? Maior risco de doenças crônicas como hipertensão arterial e diabetes mellitus, né? Obesidade, as crianças que mamam, elas não, a gordura delas é saudável, elas vão se desenvolver, porque toda a gordura está na quantidade ideal para aquela criança. E já está provado também que as crianças que não têm acesso ao aleitamento, ela tem menor desempenho nos testes de inteligência, né? Para a mãe, maior risco de anemia, maior risco de câncer, como a gente falou, que o leite protege, e pode ficar grávida mais precocemente. Quando a gente amamenta exclusivamente, a gente mantém as taxas de estrógeno mais baixas e dificilmente esta mãe vai ovular. Porém, essa mãe deve ter bastante cuidado, porque tem que ser aleitamento materno exclusivo, não pular mamadas, né? E aí isso pode sofrer algum risco também dessa mãe engravidar nesse percurso. Vamos lá, e falar sobre a amamentação agora. Eu já vi que a amamentação é tão importante, o leite materno tem tanta proteção, tantos anticorpos, né? Tantas células de defesa, células vivas. E agora a amamentação no tempo de Covid, a gente pensa, né? Como é que vai ser? Devo ou não devo amamentar meu filho? Eu sou Covid positiva, eu posso amamentar? A gente sabe que hoje a gente está tendo maior cuidado, né? E nos protegermos, tanto nós profissionais, para não contaminarmos, né, as outras pessoas, né, quanto as pessoas também nos contaminarem. Nós sabemos principalmente que as gestantes, elas passaram a ser pacientes de grupo de risco, e um maior risco é que 2/3 dessas gestantes, elas são assintomáticas, né, elas não manifestam sintoma. Então tem que ter muito cuidado com essa paciente, em sala de parto, né, em todo o acolhimento dela. O profissional de saúde tem que se proteger também. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre esse Covid-19. Né? No final de 2019, o novo coronavírus foi nomeado como SARS-CoV-2. Esse novo coronavírus, ele produz uma doença classificada como Covid-19, tá? É um vírus que foi mutável e sendo agente causador de uma série de casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na China. Ainda não há informações plenas sobre a história natural da doença, nem medidas de efetividade inquestionáveis para o manejo clínico dos casos de infecções humanas por esse vírus, né? Restando ainda muitos detalhes a serem esclarecidos. Então, a gente ainda está em pleno estudo, não tem ainda tanta evidência, tanto conhecimento, não tem uma vacina ainda para essa doença. Então, os nossos protocolos estão sendo traçados, né, de acordo com o que a gente já tem evidenciado. Mas essas orientações, elas podem ir sendo modificadas no dia a dia, principalmente agora que o mundo está se dedicando a fazer o estudo também dessa doença, para descobrir uma vacina para essa doença, né? No entanto, sabe-se que esse vírus ele tem alta transmissibilidade e provoca uma síndrome respiratória aguda que varia de casos leves, a maioria deles são casos leves. Muita gente tem Covid positivo e é assintomática. Há casos muito graves, né, com insuficiência respiratória, que correspondem a cerca de 5 a 10% dos casos. E sua letalidade ela vai variar de acordo com a faixa etária e com as condições clínicas associadas a cada pessoa. Em tempos de pandemia, a amamentação ela é recomendada sim para todos os bebês, né? Porque as pesquisas já nos apontaram que até o momento não existe transmissão vertical, ou seja, da mãe para o filho, né? Foram feitas pesquisas em líquido amniótico, em placenta, em cordão umbilical, em colhido suave de secreção orofaríngea dos recém-nascidos, com mães positivas, e os resultados foram negativos.
né? Então, como é que eu vou proteger? Como é que eu vou proceder com essa mãe que chega com Covid positivo ou com sintomas que pode ter a doença? A gente sabe que a gente não faz testes de todo mundo, né? Seria o ideal, mas nós não temos condições ainda de fazer teste para todos. Então, se a mãe tiver em boas condições de saúde, gente, a amamentação, ela é recomendável, tá? E essas mães, elas precisam ser identificadas ou ser incentivadas, sabe por quê? A gente precisa lembrar todo mundo das consequências de não amamentar, da falta da amamentação, dos benefícios do leite materno. Por isso que eu comecei essa aula falando dos benefícios do leite materno, o que é que ele tem para que a gente possa empoderar e encorajar essa mãe a enfrentar os medos e amamentar o seu filho, tá? A mãe infectada, ela vai ser, ela precisa ser orientada, tá? As medidas apresentadas a seguir, com o propósito de reduzir o risco de transmissão do vírus através de gotículas respiratórias durante o contato com a criança. Ela tem que se proteger. Para ela amamentar, a gente vai modificar alguns protocolos da nossa assistência com essa mãe Covid positiva, tá? A Organização Mundial de Saúde orienta a manutenção da amamentação por falta de elementos que comprovem que o leite materno possa disseminar o novo coronavírus até o momento dessa publicação. Hoje a gente fala, essa aula está toda atualizada até o dia de hoje, que é dia 5 de maio de 2020, tá? Então, vários órgãos destacam que os benefícios da amamentação superam qualquer risco potencial de transmissão do vírus através do leite materno. Então, a gente vai fortalecer essa mãe e orientá-la para que ela possa amamentar seu filho, né? Quais são as práticas que a gente recomenda? Eu vou começar falando da equipe, tá? A gente que trabalha muito com obstetrícia, com amamentação, com essa área, a gente tem muita ternura no nosso tratar. A gente trabalha muito próximo ao paciente, né? Eu sou enfermeira obstetra, vocês que vão estar no dia a dia nessa lida, a gente tem tanta aproximação que ultimamente tem sido difícil. É como se a gente passasse frieza para essas pacientes só pela paramentação que a gente tem que vestir, porque a gente costuma ficar tão próximo, mas o tempo nos pede realmente a devida proteção, tá certo? Todo mundo, o profissional de saúde tem que estar em uso de máscara N95, usar o capote impermeável para assistir o parto, independente da mãe ser positiva ou não. Não se esqueçam que pelo menos 2/3 das pacientes gestantes positivas são assintomáticas. Então a gente não sabe, a gente pode se contaminar com alguém que a gente acredite que está saudável. Então todos vocês têm que se proteger, usar o capote, vocês não vão deixar de dar uma assistência, mas a gente tem que estar usando a máscara N95 nos lugares que tiverem o protetor facial também, deve usar, principalmente em sala de parto, ok? A sala PPP, que é aquela sala apropriada para o parto, né? O pré-parto, parto e puerpério imediato, ela é preconizada. A gente tem que permitir a circulação do mínimo de pessoas dentro dessa sala de parto. A mãe sendo positiva, gente, a gente tem que estar com a equipe essencial. Inclusive, as doulas até podem acompanhar o antes, até o depois, mas não na sala de parto, só o imprescindível. Inclusive, é um direito da paciente ter um acompanhante de livre escolha, mas nesse caso da mãe ser Covid positivo, essa presença do acompanhante ela vai ser questionável, porque esse acompanhante tem que estar devidamente paramentado. Então o local tem que ter estrutura para poder ter esse acompanhante na sala de parto, desse parto da mãe Covid positivo. Tá? A paciente deverá usar máscara cirúrgica devidamente ajustada. O que a gente tem visto é muita gente de máscara, mas sem proteger. A máscara não funciona de nada, toda frouxa, toda folgada no rosto. Então a gente tem que ensinar e botar na paciente mesmo, ajustar a máscara cirúrgica. A paciente não precisa de N95. N95 é para o profissional de saúde. A paciente precisa da máscara cirúrgica, que é aquela máscara tripla, que é a máscara habitual que nós usamos em centro cirúrgico.
tá? Deve ser feito o clampeamento oportuno. Quanto às boas práticas, a gente deve manter o clampeamento oportuno do cordão, tá? Não deve, no caso da mãe que é coronopositivo, tá? A gente não deve fazer o contato pele a pele de mãe e bebê em sala de parto. Chamo a atenção que a gente passou bastante tempo para fazer com que todo mundo seguisse as boas práticas baseadas em evidências científicas. E o contato pele a pele, ele pode ser feito sim em mães que não estejam sintomáticas e que não sejam coronopositivas, tá? Não precisa a gente suspender as boas práticas porque estamos em tempos de pandemia. Isso a gente só vai fazer para mãe sintomática ou coronopositivo, tá? Então, esta mãe coronopositiva não pode fazer o contato pele a pele, tá? Deve ser facultado a mãe, a gente explica tudo e ela tem o direito de escolher se ela quer amamentar ou não o seu filho neste momento. A mãe só deverá ser liberada para amamentar depois do parto, depois que ela tomar um banho, e ela tem que estar em uso de máscara, né, com os braços limpos, mãos limpas, tá? E depois de um banho para a gente levar o bebê. Sendo importante que esse bebê vai ficar no quarto com a mãe, tá certo? Mas ele tem que ficar a 2 metros de distância dessa mãe. E ele só é levado para junto da mãe na hora de mamar, sempre trocando a máscara, com todo cuidado. Vamos seguir aqui a nossa sequência, como eu falei, do acompanhante, desde que ele não tenha sinais e sintomas nenhum também da Covid e possa estar paramentado, tá? Deve-se manter a mínima circulação da mãe e do bebê na maternidade, fazer com que eles fiquem no mesmo local, tá? Essa alta também deve ser o mais precoce possível, ela deve ficar um mínimo de tempo na maternidade com o bebê dela, tá? E é recomendável, batendo aqui de novo, que esse bebê fique no alojamento afastado da mãe por cerca de 2 metros, só tendo contato no momento da mamada. E eu trouxe isso separado aqui porque a gente vê a dificuldade que vai ser essa mãe para amamentar nesse momento que ela ainda está em fase de transmissão da doença. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe, principalmente nos 2 primeiros dias, que todo bebê saudável, ele tem necessidade de mamar quase toda hora. Como é que vai ser isso com essa mãe? Como é que ela vai poder estar o tempo todo se ela tem que manter o máximo de tempo afastada dessa criança? Então eu deixo esse questionamento aqui para a gente ver de que forma a gente pode promover esse aleitamento nessa fase ainda de transmissão com menores riscos para essa mãe, tá? Então tem algumas medidas de precauções que tem que ter tomadas, orientar essa mãe para que a gente limite essa disseminação viral. Como, por exemplo, lavar as mãos pelo menos 20 segundos antes de tocar no bebê ou antes de extrair o leite materno. A gente pode também, se essa mãe optar, é um direito dela, se ela disser, não, eu prefiro ficar afastada do meu bebê nesse período, mas eu quero dar o meu leite. Então, esta mãe, a gente vai promover condições para que esta mãe dê o leite materno, que é tão importante para o filho dela, né? Enquanto ela estiver na quarentena, ela não vai ter contato com essa criança, se for por opção dela, e ela vai fazer essa ordenha manual ou através de bomba, né? A gente orienta a mãe, se ela tiver com o bebê amamentando, que ela evite tossir ou espirrar próximo ao bebê, tá? Usar a máscara facial sempre durante a amamentação, tá? Essa máscara deve ser trocada imediatamente caso ela esteja úmida e a cada nova mamada, uma nova máscara, tá? Devemos seguir rigorosamente as recomendações de limpeza da bomba e extração a cada uso. Ou seja, para fazer essa ordenha, gente, a gente tem que ter muito cuidado de limpar tudo, de estar mantendo tudo esterilizado, as mãos muito limpas sempre, tá? Desinfetar, limpar e desinfetar todos os objetos que serão e superfícies que são tocadas com frequência. A mãe tem que manter o cabelo preso, não deve estar usando adereços. A gente tem que tirar tudo que é metal, o cabelo sempre preso, preferencialmente esta mama a gente já
usa isso para fazer as ordenhas em bancos de leite, né, em ambientes hospitalares. Essas mães sempre fazem sua ordenha de touca, em uso de touca, em uso de máscara, é a escovação de mãos, braços, antebraços, a gente sempre fez isso, tá? Se a lactente não se sentir à vontade para amamentar diretamente a criança, como eu falei, extrair o seu leite, tá? E escolher, o profissional de saúde entra aí também. Quando a gente vai dar alta a essa paciente, a gente tem que dar alta com segurança. Como é que orientando essa mãe também a como se comportar em casa, quem vai estar, qual é a rede de apoio dessa mãe, quem vai ajudar ela nesse momento. Lembrem-se que nós, profissionais de saúde, nós damos o ponto de equilíbrio a essa paciente. Então a gente não pode fechar os olhos e deixar a coisa rolar solta. A gente tem que chamar, a gente tem que ter certeza que a paciente compreendeu os riscos e dentro das condições dela, procurar saber mais ou menos, entender quais são as condições daquela paciente e dentro das condições dela, qual a melhor forma para ela se cuidar e cuidar do bebê dela nesse momento ainda de transmissão da doença. Então escolher junto com ela uma pessoa da família, né, alguém que vai ficar com ela, um cuidador saudável, para esse cuidador oferecer esse leite ordenhado à criança, né, ficar com a criança e oferecer esse leite ordenhado a essa criança, tá? Deve-se evitar o uso de mamadeiras e chupetas, né? Vou mostrar aqui mais adiante, oferecer preferencialmente com um copinho, eu vou mostrar, tá? Evitar por quê? Porque a gente espera que essa mãe, mesmo que ela não queira nesse momento dar, quando passar a fase de quarentena, que a gente retome todo o processo. E aí, se esse bebê ficar acostumado com mamadeira, com chupeta, ele pode fazer confusão de bicos e não querer voltar a mamar. Lembrando que para mamar no peito, ele precisa fazer mais esforço, né? É uma sucção completamente diferente da sucção da mamadeira. Então, a gente tem que preservar essa mãe e esse bebê para que a amamentação aconteça. Então, uma coisa aqui importante é uma notificação para os bancos de leite que, apesar de não ter sido, ter evidência de contaminação pelo leite materno, está proibida a doação de leite pela nutriz, né, a lactante, com sinais e sintomas respiratórios. A gente acredita, a gente sabe que a norma para doar leite é que a mãe seja saudável, esteja saudável. Então, a partir do momento que a mãe tem uma suspeita, tem sinais e sintomas, significa que ela está com baixa imunidade, não devendo doar esse leite. Tá? O que é necessário para que um bebê seja amamentado, gente? Vamos pensar aqui, tudo bem, eu orientei essa mãe toda, mas e aí? Como é? Vamos fazer uma reflexão. A gente está orientando bem essas mães para aleitamento materno, independente de estarmos nessa fase de Covid, da mãe ser Covid positiva ou não. Quantas mães saem das maternidades públicas e privadas sem as orientações básicas em relação ao aleitamento materno? E aí, diante da primeira dificuldade, a própria descida do leite, né, no momento da pojadura, o que é que acontece? A mama fica túrgida e essa mãe, por falta de orientação, muitas vezes desmama nesse momento o seu filho. Então, essa mãe, para que o aleitamento aconteça, essa mãe tem que estar orientada quanto a essa importância, necessita apresentar condições clínicas para amamentar, né? Mãe precisa querer amamentar e confiar na capacidade dela de alimentar o seu filho. Então, essa mãe precisa ser orientada, sim, quanto à técnica correta de amamentar, visando a redução de problemas com a amamentação e, consequentemente, como eu falei, um desmame precoce, né? Como é que acontece essa produção de leite? Ela acontece como, Luiz? Essa produção de leite, a gente sabe, né, que desde o período da gravidez, a nossa mama, nosso corpo, ele se prepara para alimentar, para produzir esse leite. A partir do 7º mês, né, a gente sabe que a gente já tem o colostro presente, a mulher já tem o colostro presente. Todas as glândulas hormonais do corpo da mulher se unem e formam essa primeira substância que é o colostro super rica, que protege, que a gente chama da primeira vacina do bebê, que protege o bebê. E aí o que é que acontece? O bebê nasce, quando a gente retira a placenta, a gente tem uma queda dos hormônios coriônicos,
né, que são os hormônios que estavam nutrindo aquela gravidez. A progesterona, os estrógenos, eles caem, e aí aumenta o quê? A prolactina, que é o hormônio que produz o leite. E a gente precisa do que, Heloíse, para que esse leite desça? A gente precisa da sucção efetiva dessa criança no peito. O bebê vai sugando e através da sucção dele, ele vai mandando uma mensagem para a hipófise, né, para o cérebro da mãe, dizendo, olha, eu cheguei, aumente a minha produção. E quanto mais o bebê mama, mais essa mama vai produzindo. Como eu falei, quando a gente tira a placenta, que baixa esses hormônios, vamos imaginar, é como se a gente começasse a produção da fábrica de leite. E aí o que é que acontece? Essa fábrica começa a produzir e quanto mais o bebê mama, essa fábrica vai aumentando a quantidade. E aí quando chega por volta de 48 a 72 horas após o parto, a gente tem o processo de apojadura, o processo de descida desse primeiro leite que foi produzido. A gente chama de colostro o leite até 7 dias após o parto. Por quê? Porque é um leite especial. É um leite muito rico em anticorpos e imunoglobulinas. Então é um leite muito importante que às vezes a gente não dá valor. Às vezes eu vejo profissional de saúde mesmo no hospital, a mãe reclamar porque o bebê não quer sair do peito e o profissional, ao invés de dizer para ela, que bom, seu filho está fazendo o papel dele, seu filho está mamando bem, vamos lá, busque uma posição confortável, não, ela diz, você quer um leitinho? Gente, jamais. É tão rico esse leite e ela depende tanto dessa sucção contínua dessa criança, fora que essa criança, ela tá desenvolvendo também toda a parte sensorial, né? Toda a parte de estimulação motora, a criança está bem ativa. Então, para a gente produzir esse leite, eu vou depender dos níveis hormonais adequados, né? Eu vou depender de 2 hormônios importantes da amamentação, que são prolactina, que produz o leite, e ocitocina, que é o hormônio do amor, do prazer. Eu costumo dizer às mamães que quem comanda as mamas, a produção desse leite, está aqui a cabeça, porque a nossa hipófise que produz esses hormônios prolactina, ocitocina, ela é comandada por outra glândula, que é o hipotálamo, o centro regulador do nosso corpo. Então, dentro do hipotálamo, o que é que eu tenho? O cérebro das emoções. Então, para essa mãe produzir, ejetar leite, ela precisa acreditar, confiar, se entregar, né? E ela precisa estar bem orientada, tá? E esse bebê, ele precisa pegar corretamente, ele precisa abocanhar a mama devidamente, para que essa mãe não tenha dor, para que essa mãe não tenha estresse, para que ele absorva o máximo de leite possível. Então, para isso, como eu sempre digo, nós profissionais de saúde, ninguém pode sair, nenhuma mãe deve sair de uma maternidade sem que a gente perde às vezes 10 minutinhos só, né? Não é enfermaria mesmo, em saúde pública de alojamento conjunto, a gente pode chegar no meio, pega o nosso peitinho de demonstração e orienta uma postura do bebê. Isso modifica muito o prognóstico dessa amamentação futura. Então, muito importante a postura. Como é que eu vou botar esse bebê, né? Quantas vezes a gente vê mãe machucada e aí desmama porque não aguentou de tanta dor, de tanto estresse. Ela acha que ela não tem leite porque não foi estimulado e ela está sentindo tanta dor, tão estressada, que ela demora muito essa descida do leite realmente. Então, nós somos responsáveis também de empoderarmos essa mulher, de fazermos com que ela siga o processo devidamente. Então, se o bebê estiver desorganizado no colo da mãe, ele não vai pegar, ele vai ter problema. Então, o bebê, gente, ele precisa estar de frente com a mãe, barriga com barriga, né? Cabeça e corpo alinhados. O bebê precisa se sentir seguro no colo da mãe, tá certo? E posicionado, botem sempre. Se eu tiver um bebê mamando assim, impossível ele engolir, eu vou imediatamente, a gente corrige. Com isso, a gente vai proporcionar uma postura para que ele faça uma pega adequada. Como eu falei, eles precisam estar alinhados no corpo de você, da mamãe, tá? Então, muito importante a pega correta. Gente, a pega é a coisa mais importante da amamentação. Outra coisa, essa história de é assim mesmo, dói depois caleja, não é assim mesmo. Se pegar errado, o bebê vai perder peso. Se pegar errado, ele pode desidratar. Então, não é assim mesmo. A gente tem que ensinar esse bebê, essa mamãe, a aprender a fazer a pega correta.
Então ele tem que abocanhar pelo menos 2/3 da areola, né? Vir com a boca. A mãe tem que conduzir esse bebê. Eu sempre oriento, que eu vejo elas começando a colocar, ó, do canto do braço, vai pegar errado. Ela tem que se empoderar do bebê. Quem conduz a mama, o bebê para a mama é a mãe. Então ela vai, ó, testar sempre essa flexibilidade areolar. Deixar essa areola molinha para que o bebê abocanhe o máximo possível. Então ela vai estimular o reflexo de procura, não usar cremes, pomadas, nada. Apenas o leite materno é o suficiente, tá? Tanto para a higienização, inclusive nem sabão eu recomendo que se use nessa área de mamila e areola. A natureza ela já é perfeita, já fica a mama preparada para esse bebê. O mais importante é que a areola esteja flexível, que a mãe aprenda a fazer a prega, espere a boca de jacaré e que ela traga o bebê para o corpo dela e não ela para o corpo do bebê, tá certo? Esse lábio tem que estar virado para fora, lábio inferior, a boquinha de peixe, como a gente fala, e o mais importante, a mãe não pode se queixar de dor, tá? Então, o que é importante observar? Se a mãe está dizendo que está com dor, a língua está mal posicionada, ele não está aldeando o que pode, vai ser aquele bebê que vai querer mamar o tempo todo e ela vai ter a sensação de que o bebê está eternamente com fome, sem contar que a pega, quando não é efetiva, ela não estimula a produção do leite como deve ser e aí desencadeia uma série de outros fatores. Então, muito importante observar a posição do bebê no colo, a boca e os lábios como estão, o queixo, gente, tem que estar encostado na mama, bochecha redonda, a areola, abocanhar o máximo possível, não deve ter estalos. Não deve ter. A única zoadinha que é permitida ouvir é o gut, depois do 3º dia que a gente costuma ouvir essa zoadinha. E mais importante, as mães, quando o leite chega, a maioria delas já estão em casa, né? E o que é que acontece? Quando o leite chega, muitas vezes essa mãe produz mais do que o bebê consome e esse leite, ele solidifica nas mamas, dificultando ainda mais esta pega do bebê. Então, nós temos a obrigação de ensinar essas mães a sempre, antes de colocarem o seu bebê no peito, testar a flexibilidade areolar, massagear a areola, se sentir que está dura, tá? Esvaziar essa areola antes de colocar e aprender a fazer a prega para que o bebê pegue corretamente o lugar correto, tá certo? E essa massagem, Heloíse, quando o leite chega, para a mama não ficar tão dura, o que é que eu vou fazer aqui para vocês? Gente, o nosso velho milkshake, né? Esse leite, ele solidifica, vão formando nódulos pela mama. Então, essa mãe tem que ensinar, tem que dizer a ela que isso pode acontecer, vai acontecer. E que ela precisa, a partir do 3º dia, testar a flexibilidade areolar, fazer o milkshake. Toda a massagem na mama começa pela areola, começa abrindo porta, mesmo que eu tenha um nódulo aqui atrás, tá? Eu tenho que ir, ó, começando daqui, abrindo todo o caminho até chegar do nódulo daqui de trás. E um detalhe importante para não machucar a mama, não desliza o dedo na pele, ó, a pele vem no dedo, a gente sente o nódulo e a gente desfaz qualquer nódulo com o dedo, ok? Então é preciso ensinar essa mãe a massagem de alívio e dizer a ela que ela, a partir do 3º dia o leite vai chegando, que ela tem que tirar esse excesso, esvaziar essa areola para facilitar a pega do bebê e que depois do 5º, 6º dia esse volume de leite vai começando a se alinhar com as necessidades do bebê dela, ok? Então, muito importante a ordem. Eu não tenho bomba, manual, mesmo porque bomba não tira nódulo. Nessa fase inicial, o instrumento melhor para as pacientes, ensinem com as mãos, ensinem a elas a fazerem a prega, tá? E a fazerem a expressão no local certo, abrir a mão em forma de C, mergulhar aqui atrás da areola, vir nas ampolas e ó, trazer o leite. É esse o movimento, sem deslizar o dedo na pele, tá? E quando ocorre essa descida, muitas vezes as mães, elas só se acreditam que tem leite quando elas enxergam esse leite. Então a gente vai fazendo essa ordenha, mostrando para essa mãe, você tem, a quantidade vai sempre aumentando à medida que seu bebê vai mamando. É um alimento padrão ouro por todos os motivos, tá? Importante também orientar essa mãe como ela vai armazenar esse leite. Tem que ser armazenado em potes de vidro, com tampa plástica ou em sacos específicos para esse armazenamento, todos apropriados e esterilizados,
usar uma etiquetinha para botar data, hora e validade da ordenha, lembrar de toda a higiene antes, lavagem de mãos, né, que isso já é preconizado. E o Ministério de Saúde recomenda que a gente pode deixar armazenado na geladeira por 12 horas, evitar porta de geladeira, e no freezer por 15 dias. Um detalhe importante é que leite materno não é cozido, nem deve ir para micro-ondas. Lembrem-se que tem células vivas. Então a gente vai degelar esse leite, tá? Para deixar na temperatura natural com banho-maria. Como é banho-maria? Bota uma panelinha com um pouquinho de água. Quando começar aquelas bolinhas antes de ferver, desliga e ali a gente vai dissolvendo esse leitinho para dar ao bebê na temperatura natural, tá? Oferecer preferencialmente esse leite ao bebê de colher, de copinho, conta-gotas, seringas, tá? Mas evitar o uso de mamadeiros. Tá aí um recipiente com leite, vocês estão vendo ali que a gente usa potes, por exemplo, desses como potes do Nescafé. A gente tira o que? O papelão da tampa, esteriliza, limpa com detergente, esteriliza devidamente esse recipiente para que ele sirva para armazenar o leite materno. E aí vocês estão vendo a demonstração dando de copinho. A gente tem que treinar essa pessoa que vai oferecer esse leite à criança da mãe, se for o caso de Covid, de copinho. Então treinar para que o bebê não engasgue, né? O copinho a gente deixa aqui porque é o mais fácil e o mais acessível para a maioria das pacientes. Em mães normais e com condições clínicas para amamentar, a gente inicia a amamentação na sala de parto. A amamentação deve iniciar na primeira hora de ouro, né? Amamentação na primeira hora, proteção sem demora. No caso das mães de Covid, a gente vai pular essa etapa, porque ela não pode ter o contato pele a pele e ela precisa de um banho antes de botar o bebê para mamar. Então, vocês que estão aí na linha de frente, profissionais de saúde, de maternidades, né, que trabalham nessa área mesmo materno-infantil, é importante, mais do que nunca, reforçar essas orientações de aleitamento materno com gestantes e puérperas. Não esqueçam que a sua orientação pode salvar um aleitamento, pode salvar uma vida de uma criança. Então, reforcem, né? A gente diz que amamentar às vezes dá muito trabalho, é verdade, não é uma prática fácil. Mas se você empoderar essa mãe, disser a ela a importância que tem e como ela pode proteger o filho dela, ela vai amamentar, ela vai vencer os problemas como desafios. E quanto mais orientações, menos problemas essas mães terão. Então, escutem a mãe, tá? Construam a compreensão do caso para chegar ao problema dessa mãe. Por quê? Qual é o problema? Vamos entender cada uma. Não tem receita para o bolo, gente. Cada mãe vai ter sua história. Cada mãe vai ter seu ambiente, né? Cada um tem os seus porquês. Não julguem, tá? Dê apoio, é o mais importante do que simplesmente incentivar a amamentação. Apoie essa mãe, acolha. A palavra é acolher essa mãe, né? E frente a qualquer problema, evitar que a primeira opção seja suspender a amamentação. Então tem várias habilidades para a gente aumentar essa confiança e esse apoio, né? E comunicação, eu sempre chamo atenção para essa comunicação, porque às vezes a gente diz que falou, mas não houve comunicação. Só existe comunicação quando existe entendimento da outra parte. Aí você comunicou. E é importante que a confiança, né, que essa mãe tenha confiança e ajude ela a tomar as decisões e resistir a pressões também de outras pessoas. Imagine uma mãe Covid positivo, se ela decidir amamentar, como ela vai ouvir, quanta pressão ela tem, né? Quantos medos vão estar ao redor dela. E você, profissional de saúde, qual é o seu papel diante disso, de empoderar essa mulher, de passar para todas as pessoas segurança quanto aos cuidados que vão ter. Então, nosso papel enquanto profissional é muito importante nesse momento. E para a alta, nós vamos deixar todas as mães, e eu digo isso nem só para mãe de Covid, não, gente, é para todas. A importância do leite materno, do aleitamento materno exclusivo na alta, eu tenho que dizer a ela. Os malefícios do uso de bicos e chupetas, né, de mamadeiras. A importância de amamentar sobre livre demanda, a hora que o bebê quiser, né, e ter esse cuidado, realmente, deixar o bebê mamar à vontade.
como colocar o bebê no peito, como eu falei, a postura, a pega correta, como fazer a ordenha, tudo que a gente viu aqui, essa mãe tem que saber. Inclusive, se der, eu já fiz isso em maternidade, um checklist para alta, para não esquecer de orientar nada a essa mãe, para que a gente saiba e bota ela para assinar, porque aí você vai ter certeza que todo mundo foi orientado devidamente, tá? Manter os cuidados com o risco de contaminação ao bebê. Então a gente tem que também, quando ela sair, lembrar dela, tudo que ela vai fazer, para que ela tenha cuidado, para que ela higienize as mãos, tá certo? Com água e sabão, com álcool a 70, o que ela tiver de mais acessível. Então empoderá-la na certeza do quanto ela está sendo guerreira, gente, que tudo vai passar, que é um momento e que depois da quarentena ela vai amamentar o filho dela. Gente, até mães adotivas estão amamentando, quanto mais uma mãe que está ali já vinculada. Então depende muito desse empoderamento. Eu adoro essa palavra, porque é levar o poder mesmo, despertar. Eu sempre digo a elas, despertem a leoa que existe em você, que vocês vão vencer, né? Que a gente, quando quer uma coisa, a gente supera tudo porque a gente tem objetivo. Então essa mãe passa a ter também esse objetivo e vencer todas as barreiras, as possíveis barreiras que podem surgir pela caminhada, tá? Então, tenham atitudes, colegas profissionais de saúde. As suas atitudes, elas fazem a diferença. E eu sempre trago em todo final de aula esse exemplo, essa frase de Madre Teresa de Calcutá, eu gosto muito, que ela diz, e trago para a reflexão de todos vocês, que ela diz que as mãos que ajudam, elas são mais sagradas do que os lábios que rezam. Então não adianta a gente falar, pregar, ter milhões de teorias, se na prática a gente não faz, a gente não coloca a mão na massa. E para ter os melhores resultados, a gente precisa que você acredite, que você tenha atitude, que você queira e faça a diferença hoje e sempre. E jamais esqueçam que o amor materno, ele é insubstituível, e o leite materno também. As fórmulas podem até nutrir o bebê, mas não tem as células vivas de proteção, tá? Então acreditem e invistam nas mudanças. Nós podemos melhorar sempre.